O secretário de Estado, Marco Rubio, deu um recado bem duro para a Europa. Milhares de europeus estão sendo condenados pelo crime de criticar o seu governo. Censura usada para proteger os líderes europeus do seu povo. Nos lembra muito o que está acontecendo aqui no Brasil e o que o judiciário tem feito. Você tem sido acusado por alguns de trair a pátria, por ir aos Estados Unidos denunciar a perseguição política e a censura que está acontecendo aqui no Brasil. Eu queria que você desse a sua versão do que você foi denunciar e por que o Brasil tem recebido essas sanções do governo Trump. E o que de fato Trump deseja? Perfeito, Marina. Primeiro, o Marco Rubio ele não é a primeira autoridade de alto nível americana a dar esse recado aos europeus, né? Antes, mais para o começo do ano, a gente teve o D.D. Vance num evento na Alemanha, onde basicamente ele falava isso para altas autoridades militares europeias, né? Ou nós compartilhamos dos mesmos valores, ou nós vamos seguir caminhos diferentes. Eu acho que a União Europeia ela entendeu bem o recado, tanto é que o Trump ele conseguiu aquilo que ele queria, né? Que era o incremento de parte do PIB dos países da União Europeia para a OTAN. E isso daí mostra que o Trump ele tem sido vencedor em todas as disputas que ele entra. E o que eu vim fazer aqui, Marina? E a gente, graças a Deus, conseguiu atrair a atenção do Trump, do secretário Marco Rubio e das autoridades americanas. Eu vim aqui denunciar aquilo que toda pessoa normal no Brasil, toda pessoa intelectualmente decente, consegue enxergar, né? É que não é normal você prender em massa 1.500 pessoas e jogar elas até 17 anos na cadeia como se fossem terroristas, né? Algumas delas com mais de 70 anos de idade, deficientes físicos que estão sendo presos sob alegação de risco de fuga. Enfim, morte do Clezão. A gente está vendo agora, né, o depoimento do Felipe Martins, que foi homem demais, né? Convenhamos, né? Segurou cadeia e conseguiu ali dar um recado para o sistema que prefere sofrer uma injustiça do que cometê-la. Então são vários abusos. Tem Daniel Silveira, tem delegado Anderson Torres, né, que foi ministro da Justiça do Jair Bolsonaro, depois secretário de Segurança Pública do governador Ibanez. Há muito tempo a caneta do Moraes ela não encontra limites. A gente poderia resgatar até a nomeação do Ramagem, em que pese isso daí não se tratar especificamente de direitos humanos, mas vocês sabem que existe está repleto, né, de possibilidades. Tanto que os relatórios e materiais documentados que nós enviamos para as autoridades americanas não é algo simples. Foram algumas dezenas de relatórios, com várias matérias da imprensa, com vários fatos documentados, com testemunhas, né, com, enfim, não é que a gente está lutando para ter uma possibilidade de poder mostrar algo que deu errado. Existe um plantel de coisas que estão sendo feitas erradas no Brasil. Então, nesse contexto todo, essas são as violações que a gente coloca aqui fora. E elas, né, elas só se mostram elas se mostram cada vez mais concretas quando o próprio Alexandre de Moraes vai acelerando. Então, por exemplo, no mesmo dia em que o Alexandre de Moraes colocou uma tornozeleira no Jair Bolsonaro e proibiu ele de falar comigo, né, o pai de falar com o filho, à noite saiu a decisão dos vistos. Agora, eles pensaram novamente em prender o Jair Bolsonaro. 2 dias atrás eu estava em Washington, D.C., falei com uma pessoa que, tem acesso direto ao Trump, e ele disse assim: Eduardo, meu Deus do céu, eu não quero nem imaginar o que o Trump vai fazer caso eles prendam o seu pai. Mesmo sabendo que o que a gente está fazendo aqui é muito além de Jair Bolsonaro. Se você ler a carta do Trump, ele fala de Bolsonaro, apoiadores, etc. Mas enfim, Marina, para não me alongar tanto e devolver a palavra para você. Tem sido muito aceito aqui. Toda a atitude do Alexandre de Moraes causa impacto, congelamento das contas bancárias da minha esposa, etc. E é por isso que eu acho que a gente está mais perto do que nunca da aplicação da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Deputado, aqui é Paula Camacho, muito obrigada pela sua entrevista e parabéns pelo trabalho. Ontem, ontem foi exposto o vídeo do Felipe Martins, né, a depoimento dele, que viralizou nas redes sociais, que está todo mundo sabendo o que realmente aconteceu, né, o tratamento desumano que foi dado a ele. E eu queria ver com você se você tem informações sobre o processo do Felipe Martins estar
se está indo em frente, como está o processo do Felipe Martins contra tudo isso que vem acontecendo, contra essa possível fraude no sistema de imigração americano que teve para prender ele ilegalmente e colocar ele na prisão durante 6 meses. Eu queria saber de você se você tem informações de acordo com o que está acontecendo, se você sabe, se alguém contou para você, o que você pode falar para a gente sobre esse caso tão importante? Esse é um dos casos que a gente catalogou e colocou adiante aqui para as autoridades americanas. Eu falo muito autoridade americana, porque eu não quero expor as pessoas com as quais nós falamos, tá? Não por ser ilegal e etc., mas para preservá-las, porque a gente já conhece o nosso inimigo. Uma vez eles sabendo, né, quem são os nossos principais ativos aqui, eles vão vir para cima dessas pessoas. Né? Então o caso Felipe Martins é um dos casos catalogados e é uma outra frente que o Alexandre de Moraes vai ter que lidar. O Alexandre de Moraes ele tem a frente da censura da Rumble e da Truth Social, ou seja, ele comprou uma briga direta com uma empresa do presidente Trump. Eu jamais aconselharia alguém a fazer isso. Né? Pô, isso daí está numa ação judicial em Tampa, na Flórida. Você tem a questão da Lei Magnitsky, que são as violações de direitos humanos, etc., que eu e o Paulo Figueiredo a gente leva adiante aqui, principalmente, outras pessoas contribuem também. E tem também essa questão do Felipe Martins, que é um crime federal. E já está provado que a entrada dele nos Estados Unidos ela foi falseada no sistema migratório norte-americano. Então, os detalhes exatamente eu não sei. E o Alexandre de Moraes, uma vez provocado, ele mostra quem ele realmente é, né? O baixo nível, a várzea que está esse Supremo Tribunal Federal com o Alexandre de Moraes. E eu sei que isso daí certamente vai dar problema. Porque aqui nos Estados Unidos vale aquela máxima, né, de pau que dá em Chico também dá em Francisco. Então não existem motivos para você passar a mão na cabeça de um funcionário que falsificou os registros migratórios norte-americanos. E essa, inclusive, é uma bandeira do presidente Trump. Durante a eleição inteira, ele falou do queijo suíço, que são as fronteiras norte-americanas, e certamente agora, né, vai colocar o foco em cima disso. E aí tem a parte civil e a parte criminal do fato do Felipe Martins. Mas eu acho que os detalhes mais fidedignos, etc., quem pode trazer é o advogado dele, né, o Dr. Cicchini. Mas eu também já fiquei sabendo que isso não está mais no estágio de autoridade de baixo nível. Já chegou em gente grande dentro dos Estados Unidos e a gente espera que atitudes sejam tomadas. Lembrando, isso daí vai implicar Fábio Shor, vai implicar Alexandre de Moraes, vai implicar todo mundo que trabalhou com o caso do Felipe Martins. Porque é notório que ele nunca saiu do Brasil. E o Alexandre de Moraes e o Fábio Shor sabiam que ele nunca saiu do Brasil. E vale aqui um detalhe importante. O Felipe Martins, na primeira inserção dele nos sistemas migratórios norte-americanos, foram inseridos o seu nome escrito errado, não era Felipe, era Felipe, algo assim, e também com o seu número de passaporte antigo, que havia sido extraviado, ou seja, ele certamente não utilizaria esse passaporte para entrar nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. Então, quando foi editado porque isso daí foi corrigido, tá? Eles botaram depois o nome correto e o passaporte correto. Quando essa edição para corrigir aconteceu, eu tenho quase certeza que era o mesmo momento em que o Fábio Shor estava aqui nos Estados Unidos para falar de cartão de vacina de Jair Bolsonaro, ou seja, a história de pano de fundo, a história cobertura dele. Isso daí aconteceu. Então, se isso for verificado, a gente dá a chance da dúvida aos nossos oponentes, né, aos nossos inimigos. Se isso se verificar, nós estamos falando de um crime federal seríssimo nos Estados Unidos. E isso daí dá cadeia séria. Ah, Eduardo, mas essas autoridades brasileiras moram no Brasil. Tá bom. Então não vão poder sair do Brasil. Porque a gente sabe que o Brasil não extradita, né, brasileiro para o exterior. Mas vai dar problema e vai dar também a possibilidade de, uma vez ocorrendo a condenação dos Estados Unidos, trazer esse processo do Brasil para ser homologado e levar os responsáveis para a cadeia. Deputado, bom dia, seja bem-vindo ao Oeste, obrigada por conversar conosco. Deputado, quando nós falamos a respeito de geopolítica, a gente sempre tem aquela especulação de que o Brasil está se aproximando de grupos comunistas do bloco mais ditatorial do nosso país. A minha pergunta é muito direta, se os Estados Unidos enxerga como uma aproximação ou se os Estados Unidos já enxerga como um ato consumado, como um fato. O Brasil já está do lado de lá. Eu não falo pelas autoridades americanas, mas o que eu consigo enxergar por aqui é que não é um fato consumado, né? Até porque estão sendo feitas pressões, né? Obviamente, no jogo da geopolítica, todos têm os seus interesses, e o Trump tem falado, né, na defesa dos Estados Unidos, né, daquilo que é importante para eles, como, por exemplo, o dólar. Ele fala, se tentarem criar
né, ou se ficarem vocalizando demais essa questão de moeda única do BRICS. Não por ser uma moeda única de um país, que isso poderia ser criado, mas é porque a motivação para a criação desta moeda é fazer frente ao dólar. Ou seja, é para quebrar o padrão dólar no comércio internacional. Ele fala, olha, isso daí acontecendo, 100% de tarifa. O Brasil já recebeu navios de guerra do Irã que foram sancionados pelos Estados Unidos. Se isso ocorresse hoje, eu tenho certeza, o Trump tomaria uma atitude muito forte, tal qual ele fez nessa tarifação, né, nessa tarifa de 50%, que a gente chama de tarifa Moraes, porque a questão não é econômica, não é comercial, ela é sim de uma crise institucional. O Trump deixou isso claro na carta dele. Ele vem trazendo ali no primeiro parágrafo, ele abre com Jair Bolsonaro, os seus familiares, os seus apoiadores. Depois ele fala de questão de eleições limpas. Na sequência, ele comenta ainda a nova decisão do STF das Big Techs. Acho que vocês vão lembrar, né, a porta-voz extraoficial do STF, dizendo que ocorreu uma reunião, o ministro Cássio Nunes alertou para essa possibilidade de sanção, e o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes foram enfáticos em dizer, não, isso aí é coisa do Brasil, vamos decidir aqui nós. É coisa do Brasil que impacta principalmente empresas norte-americanas. O Trump, ele é um businessman, ele é um empresário norte-americano. É uma das coisas que ele vai mais tratar com atenção, é justamente esse tipo de situação. E ele não vai querer ser desmoralizado no Brasil e permitir que outros países desmoralizem os Estados Unidos também. Então, quando ele fala da questão das Big Techs, ele está falando de censura, obviamente, né, respaldado na primeira emenda norte-americana, mas ele também está advogando em favor do interesse das empresas americanas. É os caras que sentam no café com ele, são as pessoas que são grandes doadores de campanha dele. Então, é inimaginável que o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes possam querer bater de frente com um inimigo tão poderoso. Isso não é submissão, não, gente. É porque bater de frente com esse tipo de pessoa, isso vai trazer prejuízos para todos os brasileiros. Vocês acham que eu gostaria que fosse implementada uma tarifa de 50% contra o Brasil? Eu estava advogando a favor de uma sanção em cima do Alexandre de Moraes. Mas o Trump, ele tem um arsenal na mesa dele. E podem ter certeza, ele não utilizou desse arsenal todo. E caso venham, talvez até hoje, quem sabe, né, Deus queira, a Lei Magnitsky no Alexandre de Moraes, isso só vai ser mais um capítulo dessa novela. Não será o último. E aí a gente vai ver se os outros ministros estão tão dispostos contra Alexandre de Moraes a levar adiante a prisão de senhorinhas, a perseguição política e eleições nebulosas e censura nas redes sociais. Deputado, você falou, né, da aplicação da Lei Magnitsky aqui que pode acontecer, né, contra Alexandre de Moraes. A gente sabe que existe esse rol aí na mesa do Trump, mas a minha pergunta é, o que o Brasil pode fazer para resolver essa questão? A oposição tem sido muito enfática em o que pode ser feito. Anistia, impeachment de Alexandre de Moraes. O Trump foi muito enfático também, acabar com perseguições políticas, ter liberdade política, acabar com a censura. Então isso tudo diz respeito a essas pautas, né, que deveriam estar no Congresso, mas a gente vê que a anistia tem, a maioria dos deputados que queriam, né, a urgência da votação do PL da anistia e Mota sentou em cima. Flávio Bolsonaro protocolou mais um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, mas o Alcolumbre sentou em cima. Mota e Alcolumbre também parecem estar na mira de Trump. Eu pergunto, o que dá para ser feito? E a população, o que ela pode fazer para pressionar os congressistas a tomar alguma atitude para enfrentar, de fato, esses problemas que, como você disse, são problemas institucionais que precisam ser enfrentados? Essa talvez é a pergunta mais importante que a gente tem hoje no Brasil inteiro, né, Marina? Excelente. Vocês viram que o Alexandre de Moraes, mesmo pela grande imprensa, acompanhando pelos bastidores da grande imprensa, que o Alexandre de Moraes queria prender o Jair Bolsonaro e não prendeu? Pela primeira vez houve um recuo. O Fux, que já vinha demonstrando sinais de não estar em concordância, não estar alinhado com Alexandre de Moraes na condenação de Jair Bolsonaro, votou contra, abertamente contra, pela primeira vez, a tornozeleira em Jair Bolsonaro e demais medidas cautelares. Isso tudo está acontecendo porque eles estão vendo que o movimento é sério. O Eduardo Bolsonaro não é mais o fujão, não é mais o covarde, não fazem mais chacota comigo nos jantares na casa do Alexandre de Moraes. E assim como essa percepção tem mudado, também
todos viram quais vídeos foram cancelados. Que não foi só do Alexandre de Moraes. Foi também, por exemplo, de Rodrigo Pacheco. Eu não sei se vocês têm aí, talvez mais para frente no programa das senhoras vocês possam assistir, mas o vídeo em que o Lula fala que ele é bom de truco. Não sou mineiro, mas sou bom de truco. Se o Trump trucar, eu vou dobrar para 6. É num evento onde atrás do Lula estavam lá o Pacheco, o Camilo, né, Camilo Santana, outras autoridades do governo, outros deputados federais. Nenhum deles está sorrindo. Quando o Lula fala que vai trucar com o Trump, o Rodrigo Pacheco, ele quase bota a mão na boca assim, ele fica assim, incrédulo. Ele fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, onde é que vai acabar isso? Eu te digo, Rodrigo Pacheco, onde é que vai acabar? Ou a anistia será aprovada, ou todos os senhores acabarão tendo o mesmo destino de Alexandre de Moraes. E onde é que o povo entra nisso daí? Mostrando que o Trump não está tomando uma decisão isolado, que mesmo diante de um estado de exceção que persegue pessoas, que persegue velhinhas, onde a todo momento, antes de uma manifestação de rua, os deputados do PT discursam falando, olha, vocês vão para a rua, vai acontecer com vocês igual o 8 de janeiro, vocês vão tudo para a cadeia. Que mesmo debaixo dessa ameaça, o povo brasileiro é capaz de mandar um recado para o mundo. Um recado de que está disposto a se sacrificar para lutar pela sua liberdade. Eu acho que no Brasil inteiro agora haverá, por todo o país, grandes manifestações dia 3 de agosto. E é um momento ímpar, porque 3 de agosto é o último domingo antes da volta do trabalho do Congresso Nacional. Então todos aqueles que desejam, né, colocar uma boa mesa de negociação com os Estados Unidos para tratar de tarifa, igual o Japão acabou de fazer e está agora anunciando mais de $500 bilhão de investimento nos Estados Unidos, igual vários outros países estão conseguindo fazer, a gente tem que entrar nessa mesa de negociação numa boa posição. Isso significa o quê? Vamos começar atendendo o primeiro parágrafo da carta do Trump. Colocar em votação a anistia. Não vai adiantar, o Brasil não vai conseguir, né, substituir o mercado norte-americano. E os Estados Unidos têm muito mais facilidade em substituir os produtos brasileiros. A gente tem a China, não vai ser fácil vender avião para a China. A China compra basicamente commodities brasileiras. Né? É soja, minério de ferro, milho, etc. Então é isso daí que a gente tem que prestar atenção para, né, conseguir reverter o atual quadro de crise institucional brasileira. Dentro do Brasil, não existem mais ferramentas para reverter esse quadro. É por isso que eu estou aqui fora, é por isso que eu estou trabalhando junto com o Paulo Figueiredo, lado a lado, para a gente conseguir levar adiante, né, essas mensagens, e graças a Deus a gente conseguiu a atenção do governo Trump. Finalizando, porque no início eu imaginava até que o Trump fosse delegar para o Marco Rubio, secretário de Estado, essa situação do Brasil. Mas quando ele colocou na sua própria rede social, a Truth Social, né, post muito duro contra o Alexandre de Moraes, contra a crise institucional brasileira, falando abertamente do presidente Jair Bolsonaro, ele puxou para a responsabilidade dele. Ou seja, podem ter certeza, o Trump nunca recuou. Ele ganhou do Canadá na questão migratória, tarifou o Canadá e conseguiu mais rigor, né, na política migratória canadense. Ele tarifou o México e depois vieram as maiores apreensões de fentanil da história do México. Ele queria inspecionar e parar o programa nuclear do Irã. O Ali Khamenei, o líder do Irã, se negou, ele bombardeou o Irã. Então podem ter certeza, não vai ser o Lula chupando jabuticaba ou o Alexandre de Moraes mandando recado via grande imprensa que vai conseguir parar o Trump. Deputado, estamos a menos de uma semana para a tarifa de 50% entrar em vigor e esse final de semana tem uma comissão de senadores viajando aos Estados Unidos para tentar uma negociação. Você acredita que eles vão ter acesso à Casa Branca e vão conseguir ter algum sucesso nessa negociação ou essa tarifa já é uma realidade que vamos ter que enfrentar? Eu acredito que os americanos aqui vão entender como um desrespeito. Porque se eles encontrarem com alguém do governo, é uma pessoa subordinada ao presidente Trump. Você imagina vir aqui, por mais alto nível que seja, por mais respeitáveis que possam ser os políticos brasileiros, né, os senadores, conversando, vamos supor que eles consigam uma reunião de alto nível. Eu acho que não vão conseguir, tá? Acho que eles vão conseguir reunião talvez dentro do Congresso Nacional, com seus pares, etc. Vão dar uma satisfação para os seus eleitores, mas não vai passar disso, né? Não vão falar com as pessoas que têm o poder decisório. Mas vamos imaginar que elas conseguissem ter acesso, porque eu já sei até que já caiu uma agenda deles dentro do State Department.
Porque quando chega no State Department, eles querem falar com quem? Com as pessoas que nós estamos falando. As pessoas que a gente conseguiu a confiança, as pessoas que nós fizemos relatórios, as pessoas que nós mostramos às vezes com matérias da grande imprensa de esquerda, de viés de esquerda, que aquilo que nós estamos dizendo, temos razão. Aí chega, essa pessoa fala, Eduardo, Paulo, você conhece fulano, ciclano e beltrano? Eu falei, sim, estou pedindo uma agenda aqui com tal pessoa. Tem até parlamentar do partido do Lula. Eu não estou entrando no mérito de quem são, do passado deles, nem nada não. Mas um americano aqui, ele vai olhar para isso e vai falar, bem, o cara é do partido do Lula. O Lula está chupando jabuticaba. O Lula está falando que vai trucar. O Lula está adorando essa história toda. O comandante da sua política internacional, Celso Amorim, né, que prefaciou o livro do Hamas, está cantando musiquinha Quem Tem Medo do Lobo Mau. Vocês acham que o meu chefe, o presidente Trump, né, aí eu estou me colocando no lugar da autoridade americana aqui, porque depois vão fazer corte, já imagino. Vocês acham que ele vai receber de bom grado isso, sem que antes nós tenhamos tentado cumprir um dos 4 pontos da carta dele para o Lula? Eles vão tomar isso como desrespeitoso. Porque os pontos do Trump, ele não está exigindo nada demais. Ele está exigindo o quê? Uma normalidade democrática. Quem é que é contra soltar presos políticos? Quem é que pode ser contra eleições limpas e transparentes? Quem é que pode ser contra, né, cada um dizer o que puder na internet e ser individualmente responsável por aquilo? E não um novo modelo de censura que responsabiliza a empresa por aquilo que o usuário diz. Quem é que pode ser contra isso, gente? Aí os senadores vão vir aqui, vão se encontrar com autoridades americanas. Por que eu sou favorável nesse ponto? Eu discuto com o Paulo Figueiredo e acabei sendo voto vencido. Por que eu sou favorável que eles encontrem com as autoridades americanas? Para eles receberem uma mensagem dura e entenderem que o que está sendo feito aqui não é brincadeira. Não é uma questão comercial. É uma questão de se tratar de solucionar uma crise institucional. O Trump fala a todo momento, meu Deus do céu. Será que não tem assessores nesses gabinetes que consigam traduzir a carta do Trump para português? Ou sequer português eles entendem, porque a área ocidental do State Department tem enviado mensagens em português. A embaixada americana ontem estava retuitando o Darren Betts, que é uma pessoa altamente relevante, se não o principal agente da Lei Magnitsky dentro do State Department, que estava tuitando e falando. Será que não consegue entender isso? Porque o americano já mandou vários recados. E tudo que ouviu foi chacota, foi não recuo com relação à censura, foi dobrar a aposta, foi bracelete tornozeleira eletrônica no Jair Bolsonaro, foi congelamento de contas bancárias da minha esposa. Para finalizar aqui, eu estava ontem, né, Geisiane, Paula e Marina, eu estava dando uma entrevista para o Real America's Voice, um grande portal aqui de comunicação. No final da entrevista, obviamente estava tratando de Alexandre de Moraes, no final da entrevista a pessoa falou, Eduardo, que lamentável o que está acontecendo com seu pai. Será que não seria possível você fazer uma ponte para nós entrevistarmos o seu pai? Eu falei, não, porque foi antes da decisão do Moraes, né, dizendo o seguinte, ele está proibido de dar entrevista e ele pode até ir para a cadeia, porque ele deu uma entrevista e ele não sabia que não poderia. O americano ele fica sem entender, ele fica assim, olha, desculpa, vocês estão um nível abaixo da Venezuela. Então é por isso que o Trump está tomando essas decisões todas de maneira tão emergencial e de maneira tão contundente. Se nós deixarmos para depois, se o sistema se consolidar, aí não adianta mais sanção, remédio diplomático, pode sancionar em 1000%, que aí realmente nada disso aí vai adiantar. Nós queremos evitar que esse momento chegue, né, e a gente quer abrir uma boa mesa de negociação. Deputado, nós somos mais de 26 mil telas. Com a sua disponibilidade aqui no Oeste com Elas, quero transmitir. Deputado, nós somos mais de 26 mil telas aqui no Oeste com Elas. Quero transmitir ao senhor aqui o carinho da audiência. A audiência está super feliz com a sua disponibilidade aqui de tempo e agradecer também a nossa audiência. Lembrar aqui a nossa audiência que nós estamos no ar segunda a sexta a partir das 10 da manhã, Oeste com Elas, então, aqui na Revista Oeste.
Deputado, a gente sabe também que teve um pouco de ruído em relação à sanção Donald Trump, o tarifaço ali de 50%, especialmente nos empresários. A gente sabe que isso mexe bastante com o nosso empresariado e com o nosso agronegócio. Gostaria de ouvir do senhor algum recado para essa classe, se o senhor tem algum recado. Alguns ficaram muito incomodados, alguns acharam que foi uma medida descabida. Gostaria então que o senhor passasse algum recado aos nossos empresários. Primeiro, né, leiam todos os livros do Trump. Aprendam que o que ele está fazendo não é nada de extraordinário. É tudo que ele sempre fez nas décadas dele enquanto empresário. Ele estressa a situação para entrar numa mesa de negociação de uma maneira mais confortável. E ele sabe que quando ele dá uma sacolejada no tabuleiro, primeiro as pessoas negam, né? Depois elas acabam aceitando e daí sim, né, ela vai acabar entrando na mesa de negociação. O Brasil está chegando perto desse momento da aceitação. Muita gente achando que daria para postergar as tarifas, agora elas estão entendendo que a coisa é para valer. Até porque o Trump ele já postergou no passado a tarifa com relação a outros países, mas era quando estava se tratando apenas de questão comercial. No Brasil tem um conteúdo de crise institucional liderada pelo Alexandre de Moraes. É por isso que eu falo muito no Moraes e deixo um pouco de lado o Lula. O Lula é coadjuvante. O Lula, ele é aquele bêbado da rua, sabe? Você vai comprar pão, aí tá lá, 7 da manhã, o cara do outro lado da rua lá gritando, te xingando, mas é só o bêbado da rua, ninguém dá muita importância para esse cara, não. Então, se você conseguir se colocar no lugar do Trump, você vai entender que está chegando próximo da mesa de negociação. Mas, infelizmente, o Brasil ele vai acabar sendo aquele país que vai pagar o pato para que o Trump prove que quando ele fala que ele vai tarifar dia tal, ele realmente irá fazê-lo. Para não se criar mais essa percepção de que não, ele sempre posterga, então ele vai postergar. Não, o Brasil vai servir de exemplo de que o Trump ele é duro não só nas palavras, mas também na ação. Mais uma vez, não é algo que eu deseje, não é algo que eu gostaria. Mas o Brasil tem que entender que se nós nos comportamos como uma ditadura, nós vamos receber tratamento de ditadura. E no regime de exceção não se gera riqueza. Quem são as pessoas ricas em Cuba? Quem são as pessoas ricas na Venezuela? São só os agentes do governo. É só o rei e os amigos do rei. Na Venezuela, só o Maduro que está gordinho. Então, brasileiros, nós temos que entender o seguinte, nós estamos num momento crucial, onde, graças a Deus, o presidente da maior potência econômica e bélica do mundo está tendo atenção com o nosso país. Por quê? Nós estamos prestes a escolher 2 caminhos. O caminho de Cuba e da Venezuela, onde os senhores serão, né, eternamente escravos, vão trabalhar para pagar altos impostos, para sustentar as viagens do Lula, né, com a Janja, a sua eterna lua de mel, para resgatar a corrupta do Peru, como a ex-primeira-dama Nadine, que foi trazida para o Brasil. Isso sim, uma violação, uma interferência em outro país, no judiciário. Ou se a gente vai estar disposto ao sacrifício pessoal para salvar o nosso país inteiro. Essa guerra extrapola até a questão da anistia, para soltar aquelas senhoras, para permitir que todos os exilados possam retornar para o país. Ela vai ser decisiva para as próximas décadas no Brasil. A gente vai decidir aqui se eu vou poder entrar ao vivo na Revista Oeste ou se daqui a pouco as portas da Revista Oeste serão fechadas. Porque vocês já viram que Alexandre de Moraes não tem limites. E eu sei que ele está disposto a tudo. Agora o que eu quero saber é, Gilmar Mendes está disposto a tudo? A sua esposa Guiomar está disposta a tudo? Será que o Zanin e o escritório do Zanin Advogados está disposto a tudo? Isso é o que a gente vai ver. Se vai ser preciso, né, como o Paulo Figueiredo diz, queimar a floresta inteira para pegar lá o monstrinho da Birmânia, ou se nós teremos autoridades racionais, ponderadas e responsáveis para evitar que a gente chegue a esse ponto. Empresários brasileiros, é hora de, em massa, fazer pressão contra o Alexandre de Moraes, bater na porta do STF e do povo ir para as ruas, principalmente, né, dia 3 de agosto, além de outras eventuais manifestações. Deputado, aproveitando seu ensejo, Lula disse isso da própria boca, né? Que ele não consegue governar mais sem o STF. Então, não é a gente que está dizendo, foi o próprio presidente Lula que disse essas palavras. E a gente sabe que o Brasil está sofrendo um regime de
tentativa de censura já desde 2019, né? Você falou da Revista Oeste e, de fato, tentaram censurar a Revista Oeste, inclusive ele deu uma ordem, né, para o seu assessor de usar a criatividade, né, quando se tratava das formas de poder censurar ou não a revista. Então isso é muito grave. E o STF foi muito interessante, porque o Trump tomou essa decisão dias depois da decisão do STF, que é uma decisão muito arbitrária, de censura que não tem nem ditadura, porque você não sabe quem é que vai mandar derrubar o seu post, se é o ditador ou não. As próprias redes vão ter que fazer isso com medo de sofrerem multas. Eu queria ouvir do senhor a respeito disso. Essa questão da censura, eu vejo que tanto a questão da anistia, ela se encarrega do ponto da perseguição política, mas nós temos também aqui no Brasil um receio muito grande da questão da censura. Inclusive você, uma das opções seria talvez vir para o Senado, porque via isso como algo muito relevante, mas a gente tem muito receio sobre as próximas eleições, né? Como é que a gente vai chegar lá? A direita vai ter alguma voz nas eleições de 26 e isso passa por essa questão da censura. Então, eu queria te perguntar o que pode ser feito a esse respeito. Essa é uma pauta também que é uma das pautas que o Trump está pressionando o Brasil a reverter. Não só pelo aspecto comercial, porque você bem disse, Marina, isso vai trazer multas contra empresas americanas devido à conduta de terceiro, algo que é vedado na nossa Constituição, né? E se você achou que foi ruim a eleição de 2022, se prepare, porque em 2022 foram cerca de 100 perfis conservadores que foram derrubados através de ordens do Alexandre de Moraes e que depois, através do relatório do Jim Jordan, né, presidente da Comissão de Justiça aqui dos Estados Unidos, ele fez um relatório de cerca de 500 páginas, a gente viu que o Alexandre de Moraes mandava a ordem do TSE, ele mandava a ordem para a plataforma de rede social derrubar os perfis, não colocava justificativa e ainda dizia para a plataforma de rede social não informar ao usuário derrubado que a ordem estava vindo dele. Ou seja, ela acabava por completo com qualquer possibilidade de defesa. Porque o usuário bloqueado não podia nem ir à justiça e dizer, olha, o meu perfil foi derrubado por causa disso, o que eu estou negando aqui, né? Eu não fiz nada, nenhuma conduta criminosa. E segundo, ele não saberia nem para quem endereçar, porque ele não sabia que estava vindo do Alexandre de Moraes. Olha que loucura. Mas se você reclamou desse modelo, se prepare. Porque a decisão do STF de responsabilizar a rede social por conteúdo de terceiro, ela vai dar poder a qualquer juiz do Brasil, e aí eu acho que são 18 mil juízes pelo país inteiro, para que na eleição do ano que vem eles derrubem o seu perfil. São 18 mil potenciais Alexandrinhos de Moraes que vão servir e receber demandas da banca de advogado, de PT, PSOL, porque eles têm isso. Eles vivem à base de bilhões de dinheiros públicos, eles foram regados com o dinheiro da USAID, eles são regados via SECOM do Lula, porque tem uma parte da imprensa que agora fala com... Não, são centenas de milhões aqui no novo projeto de comunicação do Lula, reunião com youtubers. Se o Bolsonaro tivesse feito 0,001% disso, ele estaria na cadeia durante 300 anos, com as narrativas de milícia digital, gabinete do ódio. Até hoje eu quero saber do Alexandre de Moraes o que é milícia digital. Né, um inquérito aberto em 2019 das fake news está aberto até hoje e nunca mostraram pra gente. Eles só acusam, não descem nos detalhes. Acusam a gente de fake news, não falam qual é a fake news. Mas enfim, indo para a eleição dessa maneira, a direita vai ter muitos problemas para eleger os seus candidatos. Porque vai ser censura a todo momento e vocês não vão nem na Revista Oeste dar conta de notificar, de noticiar todas elas. Então, certamente vai ser uma eleição onde o pêndulo vai estar favorecendo a esquerda e o marreta do Estado vai estar em cima da direita. Nesse contexto é que o Trump quer atuar. Se nós chegarmos numa eleição, nessa caixa preta que a gente utiliza de um processo 100% eletrônico, onde a direita não vai ter a possibilidade de falar. Vocês lembram, né? Vídeo do Nicolas censurado, eu e Flávio Bolsonaro, assim como vários outros, tivemos que apagar as nossas postagens relacionando Lula e Nicolás Maduro, ou falando que o Lula era a favor do aborto, etc. Nós chegarmos numa eleição assim, você não precisa ser especialista em saber, em conhecer um pouquinho do Donald Trump. Ele não vai reconhecer a eleição brasileira. E aí, o povo brasileiro vai ter saudade da tarifa Moraes de 50%. Conseguem compreender que o que eu estou falando não é algo surreal da minha cabeça? O que eu estou falando é uma possibilidade
altíssima de ocorrer se nós não consertarmos essa situação agora. Quando eu digo nós, é porque eu aqui, junto com o Paulo Figueiredo principalmente, mas muita gente ajuda, né? Alan dos Santos, Ludmila Lins Grilo, várias outras pessoas, o Grupo IES Brasil, né, com o Mário, a Lara. Se a gente aqui não conseguir, o que a gente aqui está conseguindo é dar armas para as autoridades brasileiras irem a campo. Que armas que são essas? O retorno da harmonia entre os poderes. Se o Alexandre de Moraes parar de ameaçar os congressistas brasileiros, igual ele fez para a manutenção da prisão do Daniel Silveira, eu tenho certeza que o Hugo Mota pauta e a gente aprova a anistia. Seria excelente disso acontecer. Eu não consigo entender, ou melhor, até consigo, por que o Alexandre de Moraes se agarra tanto e não permita que o Congresso trabalhe livremente. E aí ele reclama quando chamam ele de gangster. Eu acho que gangster ficou até algo eufemista para o Alexandre de Moraes, algo suave. É só isso que a gente quer fazer, mas tem muita esperança que nós não chegaremos numa eleição do ano que vem predominantemente marcada pela censura. E para finalizar, o Trump também está agindo porque ele sabe que foi criado um novo modelo de censura com a decisão do STF. Algo semelhante, mas não completamente igual ao modelo chinês. E tem a possibilidade disso ser exportado para os outros países. Então o Trump vai punir exemplarmente o Alexandre de Moraes e outras autoridades brasileiras na medida, né, para tentar evitar a exportação do novo modelo de censura brasileiro. Deputado, eu gostaria que o senhor atualizasse a nossa audiência qual é o futuro do seu mandato. Se o senhor pretende ficar muito mais tempo nos Estados Unidos, se tem um prazo para isso, se o senhor pretende abrir mão e se inclusive pretende se candidatar ao Senado ou algum outro cargo ano que vem. Como que fica essa situação, tendo em vista que o senhor foi o terceiro mais votado do estado de São Paulo com mais de 700 mil votos? Boa pergunta. O meu mandato, na verdade, não é o que traz grandes preocupações para mim. Eu já disse que eu estou disposto a abrir mão do meu mandato. Mas eu já adianto que, dentre as possibilidades que eu possa tomar, eu não vou renunciar. Eu quero que o sistema seja, mais uma vez, forçado a mostrar que está disposto, né, a cassar o meu mandato para que isso daí ocorra. Então, dentre as possibilidades, né, que eu tenho, uma das que mais estão ventilando é a que eu comece a tomar faltas a partir de 4 de agosto. Tá? Isso daí pode realmente até ocorrer, mas existem outras possibilidades que eu possa lançar mão. Então eu tenho meu mandato pelo menos até ali, final de outubro, mais ou menos. Isso se o Alexandre de Moraes não tiver poderoso ainda acelerar e obrigar o Congresso a cassar o meu mandato. E eu vejo que só existe uma possibilidade de eu voltar ao Brasil, que é sancionando Alexandre de Moraes e segurando o seu ímpeto ditatorial, que é amparado por outros ministros da corte, né, nos bastidores. Isso ocorrendo, eu posso retornar ao Brasil. Existe uma via aberta para o Jair Bolsonaro não ser preso e poder se candidatar, e nesse cenário eu viria candidato a senador. Então, é o cenário que eu vislumbro. Eu falo que é 100% vitória ou 100% derrota, porque se nós não tivermos sucesso, aí a gente vai ter, né, a elite brasileira sancionada, e eles vão manter as velhinhas na cadeia, talvez até o Jair Bolsonaro, e assim por diante. Então esse daí basicamente é o meu futuro. Mas eu gostaria de retornar num país com normalidade democrática, onde o líder das pesquisas possa concorrer na eleição, onde ele não seja condenado por fatos que não têm qualquer nexo com ele, fatos que não configuram uma tentativa de golpe, mas sim um crime impossível. E nesse quadro eu sairia, né, nesse cenário, eu sairia candidato a senador por São Paulo. Vamos ver como é que vai acontecer aí o desenrolar dos próximos capítulos dessa novela aí do Alexandre de Moraes. Deputado, tendo em vista as articulações que o senhor tem por aí, o que o senhor tem ouvido em relação a outros nomes, a possibilidade, aliás, de outros nomes serem sancionados, como o Rodrigo Pacheco, o próprio Alcolumbre, que está agora à frente à presidência do Senado, Hugo Mota, enfim. A gente tem também os nomes ali na PF, Andrei Rodrigues, diretor-geral, que tem bastante declarações bem políticas e de cunho ditatorial, inclusive, o próprio Fábio Chor. A minha pergunta é, nas suas expectativas, nos seus relacionamentos aí com outros parlamentares americanos, qual é a probabilidade de isso acontecer também, então, para além de Alexandre de Moraes, de outros nomes serem sancionados pela Lei Magnitsky? O que eu posso dizer é o seguinte: todos os relatórios estão prontos, está tudo à mão do presidente Trump e do secretário Marco Rubio.
Qual decisão que eles vão tomar, por qual caminhos eles vão seguir, eu não sei. Mas eu acho que o cartão de visitas do Trump já foi apresentado quando ele colocou uma tarifa de 50% no Brasil, a maior tarifa dessa última leva. Né? Nenhum país tomou 50%, só o Brasil. E o Trump fala que é por conta da crise institucional brasileira. E também o cancelamento dos vistos, que não ficou só na Alexandre de Moraes, mas chegou a 8 ministros da Suprema Corte. Além deles, outras pessoas mais também. Então isso daí mostra que o Trump ele tem apetite para sancionar não somente o Alexandre de Moraes, mas outras autoridades brasileiras que servem a esse regime. E o Andrei ele faz parte desse aparato persecutório, porque ele é que coloca a Polícia Federal para ir prender essas velhinhas, né, para retornar à cadeia, como a senhora Iracina Gash, que estava fazendo fisioterapia e pilates, e a sua tornozeleira teve problema. Ela cientificou o ministro Alexandre de Moraes, que ainda assim preferiu reenviá-la, ela tem 72 ou 73 anos de idade, de volta para um presídio. Então, quando a Polícia Federal se serve a isso, eles também estão entrando na mira das autoridades americanas. Então, o que eles vão fazer, ninguém sabe. A cabeça do Trump ela é totalmente imprevisível. Eu, inclusive, fiz uma brincadeira um tempo atrás, falei que eu acho que nem a mulher dele manda nele dentro de casa. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Mas tenho certeza, né? Eu não estou ameaçando os agentes da Polícia Federal, os delegados da Polícia Federal. Eu estou trazendo a exata dimensão da realidade. Os senhores serão sancionados. E sanção não é só não poder entrar nos Estados Unidos. É não ter contas bancárias, porque todo o sistema bancário brasileiro se conecta com o americano para ter acesso ao mercado mundial. São coisas muito mais severas. Vocês serão impossibilitados de abrir uma conta no Gmail, uma conta na Uber. Então é disso daí que a gente está falando. E eu acho muito provável que algumas pessoas, para além do Alexandre de Moraes, possam sofrer essas sanções. E os americanos também sabem que o que sustenta esse regime todo, o que está por trás do interesse de muitas das autoridades brasileiras, encontra respaldo nos escritórios de advocacia. É por isso que eu quero deixar bem claro aqui que a Viviane Moraes, esposa do Alexandre de Moraes, ela não é uma pessoa inocente igual a minha esposa. Porque eu vi na internet muita gente, Mariana, dizendo ele está indo para cima da esposa do Eduardo porque o Eduardo ameaçou a esposa do Alexandre de Moraes. Não. A percepção deles aqui é clara. E qualquer pessoa minimamente decente enxerga que a Viviane Moraes passou a ter um grande sucesso na advocacia depois que o Moraes virou ministro. Ela advoga em causas, por vezes, bilionárias. Ora, dentro do STF. Isso daqui, aos olhos do americano, é uma maneira de corrupção. Então eles têm a faca e o queijo para poder agir. Se na promiscuidade brasileira isso é aceito como normal, aí é um problema de um país que se comporta como uma república de bananas, não de uma democracia farol das liberdades. Então é mais ou menos por aí que eu acho que as coisas vão se desenrolar, Mariana. Deputado, algumas pessoas têm demonstrado um receio, né, de que o Brasil, com tudo isso, inclusive os próprios senadores que estão indo aí em missão para Washington, de que com essas sanções o Brasil cai de vez no colo da China, né? Então tem se falado aí, se desligarem o GPS, mas tem o GPS chinês, se acabarem com o sistema SWIFT de pagamento, tem o sistema chinês e assim por diante, o que é um grande problema, porque uma coisa é você saber que você está tendo essas relações em um país que respeita as liberdades. E outra coisa é você estar sendo monitorado, tudo que você faz, para onde você vai, pelo Partido Comunista Chinês. Isso é uma grande diferença, né? Eu acho que é isso que a gente trata quando fala do Brasil. Mas eu gosto do exemplo da Argentina. O Milei está negociando tarifa zero com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, ele está batendo recorde de exportação para a China. Então, isso é uma diferença tão gritante, né, em relação ao Brasil. Então, eu queria saber a sua visão em relação a isso. Primeiro de tudo, né, se acham que vão conseguir substituir Estados Unidos pela China, pergunta ao Maduro se ele está satisfeito. Veja como é que o povo venezuelano é tratado, porque existe muito investimento chinês na Venezuela, existe muito interesse chinês e russo dentro da Venezuela, inclusive até com a participação do grupo mercenário russo dos Wagners, fazendo a segurança do Nicolás Maduro. Não existe como você fazer essa substituição. E a China, ela tem basicamente atendido todas as suas necessidades com relação ao Brasil. Cerca de 80% da soja brasileira que é exportada, ela vai para a China. Pegue a balança comercial, os produtos que nós mandamos para os Estados Unidos, é claro que vai ter ali suco de laranja, vai ter carne, etc. Mas o principal que pesa na balança comercial são produtos
mais sofisticados, são produtos industrializados. A gente gosta muito de citar o exemplo da Embraer, né? São peças e aviões. E isso daí não vai encontrar da noite para o dia um mercado para você vender por aí afora pelo mundo. Então o Brasil vai sofrer um impacto forte disso. Quem vende a ilusão de que a China poderá substituir os Estados Unidos está mentindo. O ideal é que nós tenhamos uma dinâmica tal qual ocorria durante a presidência do Jair Bolsonaro, onde a gente tinha um Paulo Guedes com uma visão pragmática. O que acontecia? A gente mantia relações comerciais com os Estados Unidos e com a China, tirava o máximo proveito disso. Ninguém vai fazer sinal da cruz para a China. Se a China quiser pagar pelos nossos produtos, que sigamos vendendo para a China, não tem problema nenhum. Agora, o grande risco é o que você falou, Mariana, é você entrar num alinhamento ideológico onde você parte até a importar para o Brasil o aparato de censura chinês. Então, é chegado o momento do Brasil ter que se decidir com relação a isso e não haverá uma saída sem sacrifícios para a população brasileira. O que eu quero é o seguinte, é o menor sacrifício. Eu quero é abrir uma mesa de negociação e reduzir essa tarifa de 50%. Mas para isso, o Brasil tem que dar os primeiros passos, tem que dar uma primeira sinalização. O chinês, ele é muito mais agressivo do que o norte-americano. Não achem, né, que haverá, mais uma vez, uma substituição do comércio americano com o chinês. E agora os americanos, por outro lado, eles vão encontrar um café, um suco de laranja, né, ou aviões em outra parte do mundo, ou eles próprios vão aumentar a sua produção. Isso não vai ferir de morte, né, a popularidade do Trump ou matar de raiva os consumidores norte-americanos. É por isso que os Estados Unidos ele tem uma posição muito mais confortável à mesa do que o Brasil. E se o Brasil seguisse o exemplo do Milei, né, que certamente estaria ocorrendo caso, né, não tivéssemos o Lula, aí um ex-condenado na presidência, a gente também estaria negociando tarifas de 0%. Né? O Milei ele é muito simpático ao presidente Jair Bolsonaro, já estiveram juntos, Bolsonaro foi na posse dele. Eu acho que em matéria de economia é um exemplo a ser, né, olhado bem de perto, assim como o do Bukele lá em El Salvador. Deputado, recentemente o seu irmão e também senador Flávio Bolsonaro, ele protocolou um novo pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes lá no Senado. Diante dessa atualização, né, eminente da Lei Magnitsky, que está aí, possivelmente pode pegar tanto a Alcolumbre quanto o Mota, você acredita que eles podem colocar em pauta e pode ir para frente esse pedido de impeachment? Tem uma possibilidade, sim, mas eu acredito que uma vez que seja aplicada a Lei Magnitsky contra o Moraes, outros pedidos venham. E eu quero colocar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confortável para pautar o impeachment do Alexandre de Moraes, né, confortável para tratar da questão da anistia, até porque o Alcolumbre já reclamou publicamente da intervenção da STF dentro do Congresso Nacional, sugerindo que tem que ser debatido um novo modelo, uma nova lei ou algum gatilho para você evitar que tudo que o Congresso decida, quem venha a dar a última palavra seja o Supremo Tribunal Federal. E eu relembro aqui que quando Rodrigo Pacheco perdeu o visto, foi porque ele não pautou nenhuma das dezenas de pedidos de impeachment que chegaram à sua mesa. Ou seja, ele fez parte desse aparato que sustentou o regime brasileiro. O Davi Alcolumbre, ele não está nesse estágio ainda, mas certamente ele já está aqui no foco do governo americano. Ele tem a possibilidade agora de não ser sancionado, de não acontecer nada com o visto dele e etc., se ele não der respaldo a esse regime. E também o Hugo Mota, porque na Câmara dos Deputados tem a novidade da lei da anistia. O impeachment de ministro fica a cargo da presidência do Senado. A anistia fica a cargo do presidente da Câmara. E eu tenho certeza que o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota não são pessoas iguais ao Alexandre de Moraes. E eu tenho certeza que se o Alexandre de Moraes for isolado e parar de ameaçar os parlamentares, tanto o Hugo Mota quanto o Davi Alcolumbre poderão tomar decisões racionais, porque eles não querem que o Brasil seja taxado em 50%. Eles estão buscando uma saída para isso. No entanto, eles estão dentro do Brasil e não têm ainda a liberdade de fazer tudo aquilo que eles gostariam. O Hugo Mota recebeu a visita da Polícia Federal a mando do Alexandre de Moraes, né, a visita à prefeitura e à residência do seu pai, que é prefeito numa cidade interior lá do Nordeste. Agora a gente viu uma operação da PF, se não me engano, contra o tio do Davi Alcolumbre. Então, quando a gente fala que a PF, que o destacamento da Polícia Federal, que fica sob o comando do Alexandre de Moraes, é uma Gestapo, né, e a polícia da Alemanha, né,
da Guerra Fria, você não está falando, você não está exagerando, você está falando que eles cumprem essas ordens independentemente de serem legais ou não. Então é isso daí que a gente tem que evitar, né? Agora, o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota, eles têm que prestar atenção no que está acontecendo aqui, né? Eu estou mandando várias mensagens, vários recados, não sou garoto de mensagens de ninguém, mas a minha percepção do que eu tenho olhado aqui, e convenhamos que eu e o Paulo Figueiredo, a gente tem trazido informações muito mais fidedignas do que outras pessoas, é o que está realmente se passando. Se o Brasil não conseguir pautar a anistia, se o Brasil não conseguir, de repente, ainda que no segundo passo, pautar o impeachment do Alexandre de Moraes, a coisa ficará ruim. E o Alexandre de Moraes, ele pode perfeitamente renunciar, ele pode virar professor numa universidade europeia, ele pode, sei lá, falar com Lula, vir embaixador num país qualquer, isso não me importa. Se ele estiver fora da Suprema Corte, eu tenho certeza que isso vai ser um favor até para o próprio Supremo Tribunal Federal. Que Deus ilumine a cabeça do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre. Deputado, o senhor falou aqui ao longo da entrevista bastante do nome do Paulo Figueiredo, né, que é o jornalista que está aí junto com o senhor em todas as articulações junto ao governo americano. Nos últimos dias, a gente viu também algumas publicações em rede social do Paulo Figueiredo em relação ao Nicolas, e isso gerou na direita brasileira um pouco de receio de ser algum racha, algum desentendimento, enfim, já que estamos com um trabalho tão bem realizado aí fora por vocês, a direita brasileira, no geral, ficou um pouco de receio do famoso racha, deputado. A minha pergunta é justamente nesse sentido. Se há algum impasse, se isso já foi resolvido, porque, afinal de contas, estamos aí próximos de algumas resoluções mais efetivas para a ditadura imposta pelo judiciário aqui no nosso país. Geis, muitas das vezes, quando até um parlamentar tem problema com visto americano, ele me procura, né? Por quê? Porque eu sou tido como uma pessoa que é a referência nessa parte internacional, né? E realmente tem muitas portas abertas e excelentes relacionamentos. O Nicolas, a área dele é a comunicação. Ele é, de longe, o maior perfil da rede social entre os parlamentares em número de seguidores. Ele é a voz que é mais escutada. Ele é um cara que sabe os gatilhos e sabe os caminhos para você fazer viralizar um vídeo. Então, na nossa percepção, eu acho que é difícil que ele não tenha a exata dimensão daquilo que está sendo tratado aqui nos Estados Unidos e que isso é vital para nós conseguirmos resgatar a democracia brasileira, porque ela não vai ser resgatada através das ferramentas internas que nós temos no Brasil. Então causa, de certa maneira, estranheza que ele tem sido pouco ativo em levar essa mensagem adiante. Eu não acho o Nicolas uma pessoa mal intencionada, mas eu confesso que eu achava que teria mais respaldo. Isso não depende de uma conversa minha com ele, né? Depende da própria ação dele. Quando ele, por exemplo, colocou aquela peruca e fez um discurso que viralizou no Congresso, na Câmara dos Deputados, né, ele recebeu uma reprimenda do Arthur Lira, então presidente. Eu fui contra o Arthur Lira. Eu coloquei o vídeo dele adiante. Aqui nos Estados Unidos, antes da eleição do Trump, eu fui uma das vezes visitar o Trump, eu convidei o Nicolas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, da minha parte, não tem problema nenhum, tá? Eu acho o Nicolas um excelente deputado federal, mas realmente nesse ponto, eu acho que eu, enquanto colega parlamentar dele, poderia estar até falando muito mais dele caso ele estivesse mais engajado naquilo que a gente está fazendo aqui. Eu sei que para quem está no Brasil, os riscos são outros, os perigos são outros. Não estou falando que ele está com receio de fazer nada porque está debaixo do guarda-chuva aí do Alexandre de Moraes, mas não sei, isso é uma pergunta que talvez valha a pena ser feita para ele, né? Mas o que eu posso dizer é que os braços estão abertos para todo mundo. Eu na minha rede social eu posto, né? Outro dia estava aqui até ontem o deputado estadual da Bahia, né, o Leandro de Jesus. Eu recebi aqui também o Júnior Amaral e o Caporeso de Minas Gerais, o Polon do Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco talvez esteja vindo aí a Júlia Zanata. Então, eu não tenho disputa com nenhum deputado. E a todos eles eu levo em quem eles desejarem, sabe? Eu dou uma volta aqui nos Estados Unidos, se alguém tem algum interesse, alguma coisa, quer tratar com tal parlamentar, igual o Felipe Barros. Felipe Barros, de maneira muito humilde, veio: Eduardo, eu sou presidente da Comissão de Relações Exteriores, te agradeço até o seu apoio para esse cargo. Tem como a gente encontrar com o presidente das Relações Exteriores aí dos Estados Unidos? Falei, claro, porque é difícil você conseguir fazer essa abertura de portas aqui. Mas, por eu estar com muita frequência aqui, as pessoas já me conhecem. E aí fica mais fácil, porque a gente goza de credibilidade.
Nós não temos envolvimento com corrupção. Sou o deputado federal mais votado da história do Brasil, sou filho de um ex-presidente, né, que comandou a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, uma pessoa que vai na Argentina fala com Milei, vai na Hungria fala com Orbán, tem relacionamento com a família Trump aqui, já encontrei diversas vezes com o presidente Trump, mesmo fora do mandato de presidente. Então, pode ter certeza que os meus braços continuam abertos, eu me contenho em fazer críticas a colegas parlamentares, mas, de fato, o Paulo Figueiredo ele expressa, né, uma insatisfação, que é uma insatisfação de muitos. Né? Se o Nicolas pudesse ser mais ativo nas redes sociais, eu acho que isso daí ajudaria muito até mesmo o nosso trabalho aqui. Deputado, um fenômeno interessante tem acontecido aqui no Brasil. Até essa última decisão de Alexandre de Moraes, a gente via aí na mídia tradicional passar totalmente por cima de todas as arbitrariedades cometidas pelo Supremo, muitas vezes até servindo de garoto de recados dos ministros do Supremo. Mas essa última decisão, talvez por pau que bate em Chico, bate em Francisco, não dizer respeito apenas às redes sociais, mas também atingir a mídia tradicional, que ficou impedida de fazer uma entrevista com o Bolsonaro. Essa que é a grande realidade. Apesar disso não estar proibido por Alexandre de Moraes, caso fosse transmitido em redes sociais, inclusive do senhor, mas de qualquer outro, né, alguma entrevista e alguma interpretação dessa entrevista, isso poderia levar à prisão do presidente Bolsonaro. Então, pela primeira vez, a gente está vendo aí a mídia tradicional se preocupar com a censura. Né? Quem pensou? Isso tudo que está acontecendo no Brasil desde 19, que inclusive foi aplaudido pela primeira vez, a gente vê um questionamento. Um questionamento exatamente dessas arbitrariedades. Então, era só para terminar, é um momento de um foco muito grande sobre todas as arbitrariedades do Supremo que a gente nunca teve aqui no país. E aí eu volto, né, a uma pergunta que eu já fiz, mas eu gostaria que você reforçasse esse papel que a gente tem da população. Né? Porque se o que de fato pode ser feito em relação ao Supremo passa pelo Congresso, a população tem que decidir. Por exemplo, eu vejo muitos dizendo, não, mas não tem espaço hoje para o impeachment de um ministro do Supremo. Será? Será que se Alcolumbre, ao invés de sentar, colocar isso em votação, e aí a população não pode decidir via os seus senadores eleitos o que é melhor para o Brasil, por que a gente nem coloca esse tópico, né, e deixa que a voz do povo, né, que está sendo silenciada, não só no Brasil, mas por todo mundo, né, tenha voz, né, aconteça, então que possa pressionar os seus representantes, mas isso não é feito aqui. Então eu queria que você falasse um pouco disso, o que a população pode fazer a esse respeito, porque realmente pela primeira vez eu acho que o foco está recaindo sobre o STF como nunca esteve aqui no país. Mais uma vez, o impeachment do Alexandre de Moraes, do ministro do STF, é diferente de um impeachment de presidente. Porque um ministro do STF ele pode jogar o senador na cadeia. E a gente já viu que o Alexandre de Moraes não tem escrúpulos. Enquanto que um presidente, o impeachment de presidente, os senadores e os deputados eles têm muito mais a liberdade para poder se posicionar. E aí, nesse cenário, é muito mais efetiva a pressão popular, porque o deputado e o senador ele é sensível ao voto. É aquilo que mantém ele ali dentro daquela casa. Então, se a população for para a rua de uma maneira gigantesca, ele vai se sensibilizar. Né? Então, eu acho que é o momento da gente ir para a rua. Não existe nada impossível. Muito mais bizarro é o que está acontecendo agora. Muito mais impossível seria imaginar mandar velhinhas de mais de 70 anos de idade para a cadeia e condená-las elas a até 17 anos, né, de prisão. Então, é chegado o momento das pessoas irem para as ruas. Os deputados estão começando a colocar nas suas redes sociais locais para manifestação dia 3 de agosto. Alguns eu vi também esse domingo agora, dia 26 de julho, mas eu acho que 3 de agosto é onde vão se concentrar as maiores manifestações no Brasil inteiro. Porque quando você expressa, quando o povo vai para a rua, todo mundo sabe que ele está sacrificando o seu domingo, um momento familiar, uma ida na igreja, um futebol, um churrasco, o seu momento de lazer. E isso daí mostra que a população está disposta a ir às últimas consequências para conseguir o seu resultado. E toda manifestação ela tem uma pauta. E a pauta tem sido fora Lula e fora Moraes, que são os dois principais atores
desse aparato de censura e da crise institucional que a gente está vivendo. Então é importantíssimo que as pessoas venham a ir para a rua. E podem ter certeza, cada vez mais elas ficarão confortáveis, porque as ameaças de Moraes vão reduzir. Assim como que, contrariado, ele não colocou Jair Bolsonaro na cadeia, porque isso implicaria não só Moraes, mas outros ministros do STF de sofrerem sanções norte-americanas, a imprensa também está, não coincidentemente, acordando para essa situação. Porque muita gente ali já está começando a enxergar que o futuro é Venezuela de verdade. E mesmo que com posicionamentos de esquerda, eles podem sofrer no futuro. Então, a água está chegando no pescoço. E aí muita gente vai começar a ter um posicionamento parecido com o da Revista Oeste. E não vai querer nenhum juiz usando a criatividade para fechá-la e para censurá-la. E quando todo mundo se reúne a favor de uma causa, ela acontece. Quando a imprensa, setores da igreja, agro, empresariado, respaldado pelo povo nas ruas, só para as pessoas entenderem aqui, para sair do juridiquês, quando um juiz dá uma decisão e você entra com embargos de declaração, é para que o juiz detalhe melhor aquilo que ele quis dizer. Os advogados de Bolsonaro entraram com esses embargos de declaração para saber se Bolsonaro pode ou não dar entrevista. E o Moraes respondeu a esse esclarecimento, ele deu o seu esclarecimento, mas ainda assim não se sabe exatamente até onde o Bolsonaro pode ir. É qualquer post, porque olha que bizarro, eu nunca fui, Marina, citado de nada do Alexandre de Moraes. Eu vi pela imprensa que eles abriram, eles arquivaram e depois desarquivaram aquele pedido do Lindbergh para pegar meu passaporte e agora pedindo minha prisão, Nesse pedido, eu nunca fui sequer citado. Agora, uma ação, uma conduta minha de repostar um vídeo do meu pai pode levar Jair Bolsonaro à cadeia. Olha que loucura, Marina. Vamos lá, é tipo dizer o seguinte, eu vou aqui colocar a Marina Helena na cadeia a depender do que o seu colega de partido, Marcel Van Hatten, fale na tribuna do Congresso. É isso. O que já era bizarro, que era um procedimento, processar um deputado, como está ocorrendo com Marcel Van Hatten, por crimes contra a honra devido a palavras de um deputado federal que goza de imunidade parlamentar, disse na tribuna, no meu caso, um PAD dentro da Polícia Federal, agora eles atualizaram o seu nível de censura, responsabilizando terceiros não só por aquilo que eles colocam na rede social, responsabilizando a plataforma de rede social não só por aquilo que os seus usuários postem, mas também numa maneira de tentar me silenciar. Alexandre de Moraes, você não é tão corajoso assim, Alexandre de Moraes. Eu sei que você não é tão corajoso assim. E você se comporta como um gangster, ameaçando os familiares daqueles que denunciam as suas violações de direitos humanos. Isso é super normal. Todo cubano que está aqui, todo venezuelano que está aqui nos Estados Unidos e denuncia violações de direitos humanos, as suas famílias são tratadas como reféns dentro do regime cubano e venezuelano. É por isso, prezados internautas que estão nos vendo aqui pela rede, no Oeste com elas, é por isso que um dos 3 pontos que Jair Bolsonaro quis acabar, e ele acabou de fato, quando se tornou presidente, acerca do programa Mais Médicos, era que o médico cubano pudesse trazer a sua família ao Brasil. Porque a família fica como refém lá no país. E ela sofre todo tipo de tortura. E é exatamente o que eles estão fazendo comigo. Ameaçando de prisão meu pai, com base num post que eu coloco aqui. Vocês chegaram a ver qual post que era? Eu fiz um post do meu pai mostrando a tornozeleira no Congresso Nacional. Isso foi noticiado pelo UOL, CNN, Oeste, Gazeta do Povo, todo mundo noticiou, até fora do Brasil. Mas somente uma pessoa foi alvo de um investidor do Moraes. Porque ele sabe que a gente está incomodando. Mas se Deus quiser, Marina, a gente vai dar uma guinada nessa história e ele vai parar de ameaçar os nossos reféns aí no Brasil.